Muito bom, amém, glória a Deus. É costume colocar, assim, se está certo ou errado, essa é outra questão. Mas é costume colocar apelidos nas pessoas. Você percebeu? É costume colocar apelidos. Talvez você chame a seus filhos, seu marido, sua esposa de um apelido ou alguém. Veja, primeiramente existem os apelidos que são de nome. Apelidos de nome. Por exemplo, Francisco. Qual é o apelido de Francisco? Chico. De José. Qual é o apelido de José? Zé. É apelido. Agora, é interessante, eu estava pensando nesta semana que os apelidos, pelo menos de nome, estão relacionados com a cultura, com o lugar, com o país. Vou explicar melhor. Em espanhol, no mundo hispânico, também existe o nome Francisco. Existe esse nome. Mas sabe qual é o apelido de Francisco em espanhol? É Paco. Paco, não é Chico. Chico é no português. No espanhol é Paco. Ah, mas que esquisito. É assim, apelido é assim. E José, também existe o nome José em espanhol, que é José. Qual é o apelido em espanhol? Pepe. Pepe. Veja, alguns vão saber, tem um treinador de futebol muito famoso, Pepe Guardiola. Pepe Guardiola, o nome dele é José Guardiola. Então, veja, os apelidos são assim. E são variados. Tem apelido de nome, muitos apelidos de nome. Mas também tem alguns apelidos que estão relacionados com a característica física da pessoa. Por exemplo, aí está o baixinho. O que significa o baixinho? Uma pequena pessoa. Tem um apelido, o baixinho. Pronto. Mas também tem apelidos que estão relacionados com as nossas atitudes. Olha, tem apelidos, falei no início, com respeito ao nome, como Francisco. Tem com respeito à nossa característica física, o baixinho. Mas também tem apelidos com respeito, relacionados com atitudes. A fofoqueira. O briguento. São nossos atos que falam. Não fala com ele, não fala. Enrolado. Então, apelidos. É interessante. Nossas atitudes identificam. Mas seja que você goste ou não goste, o ponto que eu quero chegar com isto é que, às vezes, mesmo se coloca apelidos. Nós mesmos nos colocamos apelidos. Isso que me chama a atenção. Não é a outra pessoa que criou um apelido para mim. Eu mesmo, às vezes. Por exemplo, eu já conheci pessoas, e são várias pessoas, que elas mesmas se colocaram apelidos. Como qual? Pastor, me falam, eu sou depressiva. Pronto, já foi. Já colocou o rótulo, pronto aqui. Eu sou depressiva, ou depressivo. Olha, é um apelido que se colocou a pessoa. Eu sou. É diferente a estou sentindo sintomas depressivos. É diferente. Estou sentindo sintomas depressivos? Claro que sim, mas eu sou. Outra, pastor, eu sou uma pessoa sofredora. Eu já sei que vou morrer sofrendo. Também outro apelido. É mais, ainda acrescenta um texto bíblico. Tenho que carregar minha cruz. Então, isso que a mim me chama muito a atenção, muito, quando as pessoas, elas mesmas se colocam apelidos, e sempre apelidos muito negativos, como depressivo, como eu sou muito assim, uma pessoa muito triste, e aí vão outras. Sabe qual é o problema com isso? O problema é sério, que quando eu mesmo coloco um apelido em mim, estou impedindo que o Senhor venha me transformar e, como consequência disso, me tornar um filho, uma filha de Deus, conforme o Pai Celestial planejou. Mas não somente com isso, sabe? Há apelidos como, por exemplo, com respeito à profissão. Eu sou médico, eu trabalho na medicina. Eu não sou médico, eu trabalho na medicina. Ou eu sou mecânico, não, trabalho
Percebeu? E essa é a questão muito fundamental. Por quê? Porque se eu coloco esse, entre aspas, um rótulo desse jeito, vou limitar. Semanas atrás, eu conversei aqui na igreja, aqui mesmo no púlpito, que quando eu me converti, novo na fé, eu tinha dificuldade de orar em público. Eu tinha dificuldade, era tímido, sei lá. E o pastor de vez em quando pedia a alguém para orar. Você pode orar, fulano de tal, agradecendo, ora, intercede. E eu sempre pensava, tomara que nunca me peçam. Por quê? Porque eu tinha colocado um apelido em mim. Sabe qual era o apelido? César, você é tímido. Pronto, já foi, já coloquei o rótulo. César, o tímido. César, o que não gosta de orar em público. Veja, que ridículo. Que tremendo, que erro tremendo. Mas esse é o problema. Até que um dia o pastor me pediu orar em público. Eu conversei aqui. E eu fiquei muito nervoso, muito mal. Mas foi aí que, graças a Deus, o Pai Celestial me ajudou a vencer isso. Veja, hoje eu oro em público, aqui no culto, na reunião de oração, em diversos lugares, no matrimônio, em festas, oro em público. Mas o que aconteceu, César? Sabe o que aconteceu? Que eu tirei o apelido de César, o tímido. Eu mesmo, graças a Deus, com a ajuda do Pai Celestial. Por isso que eu falo, muitas vezes, por ter colocado certos apelidos nós mesmos, já achamos que isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar e vai ser assim até o último dia. Até o último dia da minha vida aqui neste planeta. E eu quero te dizer que, em nome de Jesus, aquela ideia que você tem, com respeito a ninguém me pode mudar, é um erro. É um erro e não permita que isso esteja determinando a tua bênção sobre tua vida e, como consequência disso, na tua casa. Então, não permita apelidos. Não permita. Se por acaso tem acontecido, hoje é o dia de quebrar esse apelido. Não sou mais o tímido, não sou mais o depressivo, não sou mais o sofredor ou sofredora. Não sou mais. Em nome de Jesus acabou isso. E o Espírito Santo te ajudará a mudar. Deixa que Ele te transforme. Agora, por que eu estou falando disto? Será que hoje a palavra é sobre apelidos? Não. Porque eu quero, a partir de agora, explicar quão importante, segundo a Bíblia, é saber quem realmente você é, quem realmente eu sou, como filho, como filha de Deus. Isto é fundamental. Quem somos diante do Senhor. E diz a Bíblia que um dia surgiu em Israel um homem chamado João Batista. Você vai lembrar da história linda de João Batista. Inclusive, ele nasceu de um milagre. Foi uma coisa sobrenatural. E aí, então, João Batista está no seu ministério, pregando no deserto, e os principais líderes religiosos daquela época procuraram a João. E olha o que a Bíblia diz. Olha que interessante. Diz assim: os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é? Quem é? Eu sou uma pessoa depressiva. Aí está o ponto. Quem é você? Quem é você? Previamente, diz assim, que no próprio texto, você pode ler o capítulo completo, narra que algumas pessoas falavam sobre o João Batista. Ele é o profeta. Outros falavam, ele é o Messias. Outros falavam, ele é Elias. Só que quando chegou a pergunta diante de João Batista não começou a explicar, sabe? Não ficou, olha, eu não sou Messias, que isso? Eu não sou, ele é nada. Ele não se preocupou em falar algo que não estava relacionado com a sua identidade segundo Deus. Quem é você? E João diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou, interessante, eu sou. Por isso que eu falo, quando eu coloco essa parte, eu sou, estou determinando. Eu sou uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para a vinda
do Senhor. É lindo. Sabe, nessa resposta de João Batista, ele está dizendo quem ele é e a missão que ele tem que realizar segundo o propósito de Deus. Por isso que esta palavra é muito importante para você e para mim. Pastor, mas eu não sou João Batista. Claro que sim, nenhum de nós somos João Batista. Mas esta resposta de João Batista nos ajudará a compreender o que o Senhor deseja fazer através de você, através de mim. Por isso que é importante encontrar o propósito do Senhor e destruir ¿qué? Destruir os apelidos que nos estão bloqueando. Temos que destruir todos eles. Tímido, não gosto de falar em público, não sou aqui, que não. Destrói eles. E pede ao Espírito Santo. Já na minha idade, pastor, olha, mais um apelido. Não, já não, com a minha idade. Não, em nome de Jesus todos podemos melhorar. Então, João diz assim, na resposta de João Batista falou, preparem o caminho. Olha a última parte. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. E é aí o que realmente João Batista está explicando a sua missão, a sua tarefa. Diz assim, minha tarefa, está dizendo aqui João Batista, é preparar o coração das pessoas para que venham a receber ao Messias, ao Salvador, ao nosso Senhor Jesus. Interessante esse trabalho que Deus entrega. Eu preparo as pessoas, a mente, o coração das pessoas, para que logo quando se encontram com Jesus, possam ter com clareza essa identificação de que realmente Ele é o único que pode mudar. Agora, ele diz assim, nessa mesma resposta, na parte final, diz assim, eu sou aquele que aponta para o Senhor. Eu sou a voz que fala, a voz que clama. Ou seja, olha, eu vou te dizer quem realmente é o Messias. Para isto, nós temos que saber um ponto muito importante. E isso existem registros históricos. Não está na Bíblia, claro, mas a história nos ajuda a saber por que precisava de uma voz que falasse. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz que na época de Jesus, veja, na época de Jesus, no mesmo momento, um pouquinho antes, sobretudo um pouquinho antes, se apresentaram muitas pessoas, muitos homens que falavam que ele era o Messias. Não achem que só Jesus foi o único naquela época que falou. Para nós, claro, ele é o único porque realmente ele é o cumprimento. Mas a Bíblia, a história nos narra, e isso se sabe por outros livros, que chegaram a ter mais ou menos 30 homens em diferentes momentos que falavam, eu sou o Messias. 30 pessoas, não foram no mesmo momento, eram diferentes anos. Mas de repente aparecia um e falava, eu sou o Messias. Aí passava, nada. Eu sou o Messias. 30. Por isso que João Batista fala, eu sou a voz que te vai mostrar quem realmente é o Messias. E isso aconteceu. Veja, tudo isto é importante porque está conectado com a nossa vida. A nossa vida. Nós somos uma voz. A voz de Deus em um mundo que existe tantas propostas. É só ver, eu fico impressionado como na internet tem tantos assuntos, tantos temas e tantos especialistas, que isso é o pior de tudo. Os especialistas me dão arrepio, porque querem comentar e saber de tudo. E o problema é que às vezes a pessoa fala porque ele ou ela acha, mas não tem fundamentos. E então, diante de um mundo com tantas vozes, como é o mundo atual, precisamos de alguém que nos fale, é ele verdadeiramente a pessoa que você precisa, que vai transformar tua vida. Então, João Batista está dizendo isso. Finalmente, nessa última resposta, diz assim, não? João Batista é aquele que aponta e diz assim, é ele que te vai dizer como você pode encontrar ao Salvador. E a imagem que eu mais encontrei, que mostra esta ideia, é assim. É um homem com uma lanterna, sabe? Tem escuridão, é um homem com uma lanterna guiando o caminho, dizendo, é por aqui, não vá por lá, é perigoso, é por lá.
essa é a missão de João Batista. João Batista estava cumprindo o papel de preparar o caminho para a chegada de Jesus. E a melhor imagem é essa. É alguém com uma lanterna guiando. Mas João Batista fala, não, eu não sou o Salvador, não sou o Messias. Eu não tenho, meu objetivo, meu propósito é mostrar o caminho que te leva até Jesus. E aí é o ponto que eu quero começar já nesta palavra. Esta missão também Deus te entregou. Esta missão Deus te entregou. E glória a Deus por isso. De poder levar pessoas afligidas, talvez um amigo, um colega de trabalho, um familiar, pessoas que estão totalmente confusas e que precisam da luz do Evangelho de Jesus. E você, como um filho, uma filha, tem o privilégio, do mesmo modo que fez João Batista, de guiar essa pessoa a ter esse encontro pessoal com o Salvador, com o Cristo. Agora, por quê? Por que é tão importante uma pessoa? Por que precisa de uma pessoa que me guie? Ou por que você tem que ser essa pessoa que guia? Por quê? Porque quando nós, vamos lá, falando assim de um modo mais geral, quando estamos vivendo em um momento de decisões, às vezes não conseguimos enxergar com clareza o que devemos realizar. Sabe? Em um momento de aflição, de angústia, de problemas, às vezes por querer sair do problema, toma uma decisão muito rápida, imediata. E é aí então que o Senhor diz, para evitar esse erro, Deus coloca alguém, um filho, uma filha de Deus, que me guia e de um modo muito objetivo, com muita clareza, me permite ver o caminho. Isto é fundamental, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer, pastor, mas eu não preciso disso. Claro, depende do momento em que estamos vivendo. Porque quando estamos em crises, porque esse momento está difícil para cada um de nós, emocionalmente queremos fugir. E porque queremos fugir, nossa emoção nos pode levar a tomar uma decisão que não é a melhor e o pior de tudo, nos traz consequências negativas. Essa é a questão. Por isso que Deus diz assim, vou colocar uma pessoa ao teu lado que te guie. Do mesmo modo, você pode ser essa pessoa, ou você é essa pessoa que guia outros. Que mais? Por que tem que ter alguém que me guia, ou você ser essa pessoa? Porque essa pessoa tem um aprendizado mais rico, por dizer assim, sobre essa situação. É interessante isso. Isto para mim tem me ajudado muito. Eu agradeço ao Pai Celestial porque Ele me permite conhecer pessoas assim. Sinceramente, para mim é um milagre. Me permite conhecer pessoas que têm que, em uma área específica, na qual eu ainda quero melhorar, não sou muito bom. Eu falo, Senhor, me leva a conhecer alguém que já, um cristão, que já tem experiência boa. E aí, quando o Pai Celestial me permite conhecer, claro, essa pessoa me transmite seu conhecimento, seu aprendizado, e como consequência disso, consigo avançar mais rápido. E evito os problemas. Então o Senhor está dizendo assim, é isso que Ele quer para ti, para a tua vida. Lembre, para a tua vida eu gostaria que você guie pessoas. Eu gostaria que você venha ajudar pessoas que estão em crises, em conflitos. Mas para isso, você precisa usar a tua vida, tua vida com Deus, teu conhecimento da palavra. E aí cai aquilo que eu falei no início, lembram? Se temos apelidos, se nós mesmos nos temos colocado apelidos que nos limitam, aí começa a chegar a uma conclusão, mas eu sou, não vou. E essa outra pessoa que está clamando por ajuda, fica mais sofrendo. Que mais? Por quê? Porque também é importante alguém que nos guie. Essa imagem é muito boa, olha. Por quê? Porque nos momentos de dúvidas, e haverá momentos de dúvidas, por mais que esteja caminhando, preguei semanas atrás também, falei na Escola Plenitude, esta ideia. Lembram com José e Maria? José duvidou também de que Maria estava grávida
pela intervenção do Espírito Santo. Veja, ele também ficou em dúvida. A Bíblia diz, tanto assim que ele pensou, José, nesse momento, eu acho que vou me separar de Maria. É assim, em momentos de procurar uma solução, surgem dúvidas, incerteza. Aí, no caso de José, Deus enviou o Espírito Santo, teve um sonho e confirmou que realmente Maria estava grávida pela intervenção maravilhosa do Espírito Santo. Do mesmo modo, tenha talvez um amigo, um familiar hoje, que já está indo pelo caminho da bênção. Mas se não tem alguém que o ajude nos seus momentos de incerteza, de dúvida, sabe o que vai acontecer? Abandona na metade do caminho. Então, por isso que Deus está dizendo, esta palavra é tão rica, em que está dizendo que todos nós temos esta missão de ajudar pessoas para que tenham um encontro com o Deus Altíssimo. E não estou falando, sabe, não estou falando de pessoas assim, essas pessoas que estão super perdidas, também. Mas falo de pessoas que são do nosso cotidiano, sabe, aquele amigo que sempre converso, o colega de trabalho no qual almoçamos juntos, ou aquele familiar que me visita sempre, uma vez por semana. Comento desse tipo de pessoas. Porque é aí quando às vezes Deus permitiu, abriu a porta, um fica calado e diz, mas quem sou eu para falar? Quem sou eu? Que outra pessoa fale. Não, aí tem que dizer eu sou uma voz que clama, uma voz que fala. E é exatamente isso que João Batista falou, é uma voz que clama no deserto. Sabe, uma voz que clama no deserto, sabe o que representa? E esta questão é bem interessante. Uma voz que clama no deserto representa um lugar de preparação. Isso. Porque lá no deserto, literalmente, no deserto, era o lugar onde João Batista pregava. Mas por que Deus não o colocou no templo de Jerusalém? Ao final, era o templo. ¿Por que Deus não o colocou em um lugar diferente, como, por exemplo, uma praça pública? Também um lugar onde as pessoas passavam. ¿Por que Deus não o colocou? Porque Deus queria que seja no deserto. Mas por quê? No deserto, eu não sei, aqui no Brasil não existe essa experiência de deserto, não existe. Mas pode ver nas fotos, na imagem, nos vídeos, no deserto não tem nada, só areia. Só areia. É um lugar que realmente não tem nenhuma distração. Tudo é igual, você vira para cá, areia, 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 areia. Então não existe distração. E é assim, Deus diz assim que exatamente isso também Ele faz em nossa vida. E esse é outro ponto muito lindo. Para nos preparar para algo transformador, algo que traz mudança em nossa vida, a Bíblia diz assim que nos leva ao deserto. Por que Deus nos leva ao deserto? Porque como não tem distração, sabe o que acontece? No deserto podemos estruturar melhor o que estaremos realizando. E isso é verdade. É verdade. No deserto, estruturamos melhor nossas ideias. No deserto, planejamos, pensamos em muitos detalhes. Obrigado. E que mais? No deserto, aí vem outra questão muito linda, e conseguimos enxergar o que temos realmente, nossos recursos. Umas semanas atrás, nós temos aqui, na nossa igreja, um ministério durante a semana, um ministério muito lindo que é Pilates e Palavra. Pilates e Palavra. E claro, se se chama Pilates e Palavra, vocês que acham que tem esse ministério? Tem Pilates e Palavra. Muito bom. Então, no momento da palavra que eu ministro, tem uma parte que um momento eu ministrei esta palavra, esta mensagem do Senhor de que, às vezes, quando queremos começar algo, e isso é muito bom, sabe? Começar um novo projeto em nossa vida, o problema é que queremos que tudo esteja prontinho. Tudo esteja prontinho. E no planeta Terra que eu habito, isso não acontece. Eu não sei, talvez em outros lugares, mas
no meu dia a dia que eu habito não existe um mundo perfeito. Então o que a Bíblia nos diz, e isso tem vários textos, que deve começar com o que tem. Com o que tem. E vai lá e pouco a pouco o Senhor te vai abençoar, prosperar e te ajudará. Então é lá no deserto que realmente enxerga o preparo e os recursos que temos. Muitos anos, olha, veja como estas ideias nos bloqueiam. Muitos anos atrás, mas muito, estou falando isto que aconteceu muitos anos atrás, conhecia um irmão que ele falou o seguinte, olha essas ideias que eu acho muito loucas. Ele falou assim, pastor, quando eu ganhe a Mega Sena, estarei dando dízimo. Que absurdo! E ele falava, ele não tinha vergonha de falar isso, porque me falou para mim com muito orgulho. Por isso que toda semana estou aí na Mega Sena. Sabe o que aconteceu? Ele nunca ganhou, já morreu e nunca foi dizimista. Colocou uma coisa terrível na mente dele. Imagina chegar lá no céu e Jesus falou, o que aconteceu contigo? É que não ganhei a Mega Sena, pois. Aí Jesus vai dizer, claro, compreendi, servo bom. Deus vai falar, servo inútil. Porque você não começou a fazer com o que tinha. Então, essa é uma questão bem interessante. Esse é um ponto que nós temos que compreender. Que no deserto é um lugar onde realmente podemos preparar e ver o que temos. Hoje, por exemplo, o que você tem para ser esse instrumento lindo que leva as pessoas até o encontro com Jesus? Ah, pastor, eu sei pouco da Bíblia. Que bom, com esse pouco Deus te vai usar. Ah, pastor, mas eu falo do meu jeito, assim do teu jeito, Deus vai te usar. Então, esse é o ponto que eu quero te dizer nesta palavra e começar a eliminar certos apelidos que estão impedindo. Talvez Deus te chamou para ser um intercessor, uma pessoa que através da oração leva a cura do Senhor Jesus, mas eu falo, eu não gosto de orar em público. Imagina que bloqueio terrível. E como consequência disso, pessoas não são curadas porque eu estou impedindo esse fluir do Espírito Santo. É isso que eu quero te levar a compreender através desta palavra, desta mensagem. João Batista sabia quem ele é. Eu sou. E como consequência disso, João Batista também ele realizava. E esse é o ponto. Quem é você? Quem é você? Meu irmão, minha irmã, hoje, neste momento. E quem é você? E lembre, Deus te olha com olhos lindos. Finalmente, João Batista fala que ele é uma voz. É assim que se apresenta. Eu sou uma voz. Olha, uma voz. Por quê? Porque através da fala de João Batista, ele usava a sua fala, ele ajudava as pessoas a compreenderem sua situação que se encontravam, o que tinham que fazer, arrependam-se, falava João Batista. E como consequência de tudo isso chega ao encontro do Salvador. E aí quero concluir esta palavra, esta mensagem. Você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você é uma voz. É uma voz. É a voz que o Senhor deseja usar. Lá no trabalho, na empresa, no lugar que você trabalha, é a voz de Jesus para esse lugar. Lá na festa, nas reuniões familiares, você é a voz. É isso que eu quero que lembremos. Somos uma voz que Deus deseja usar para levar a sua transformação para vidas. Mas por que isto é tão importante? Por que tem que ser uma voz? Porque através da voz, da fala, sabe, a pessoa pode sentir, por exemplo, o calor, a acolhida, pode sentir que realmente alguém está acreditando nele. A semana passada, aqui mesmo, no domingo passado, tivemos a alegria de ouvir a palavra do pastor Manuel.
O pastor Manuel, ele trabalha em Moçambique, no interior da África, de Moçambique, na África. Veja, ouviu a ele, quem estava aqui, e sentiu realmente que ele fala com convicção. Ele fala com convicção, ao ponto que depois de ele falar, diz assim, eu queria ouvir mais dele. E é interessante, como uma voz, eu não sei onde o pastor Manuel mora, eu não sei detalhes da vida do pastor Manuel, mas o que eu ouvi da boca dele, e nós também, nos ajudou a compreender mais sobre Deus, sobre o que é adoração, e querer mais sobre isso. Quão importante é uma voz. Uma voz. E Deus deseja que você seja essa voz, que fale de Jesus, que fale da palavra, que fale da oração, que fale sobre a igreja, onde Ele te coloca. Amém. Finalmente, sobre a voz, esta mesma ideia da voz. A voz, sabe, tem que ser uma voz que traz promessas, que traz palavra. E essa palavra tem que ser a palavra de Deus. Por isso que na história de João Batista, volto para essa história de João Batista, João Batista, foi um homem preparado pelo Senhor para essa missão. E hoje Deus exatamente faz o mesmo contigo. Você é uma pessoa preparada por Deus. Por isso que tem um Espírito Santo. Essa é a questão. Deus poderia usar outras pessoas? Claro que sim. Até mais inteligente que eu? Claro que sim. Mas Deus deseja usar filhos e filhas de Deus. Ele determinou isso. Só usarei aquele que tem o Espírito Santo. Mas pastor, essa pessoa tem um preparo. Glória a Deus. Também é parte da sabedoria, do conhecimento que o Senhor entrega. Mas que realmente transforma vidas. Sabe o que é? É a fé de alguém que acredita e que como consequência disso leva a outras pessoas a Jesus. Amém. Então essa é a conclusão desta palavra. Quero terminar te dizendo isso. Que neste momento o Senhor te está dizendo, como a mim também, me está dizendo que chega de apelidos. Chega de apelidos. Chega de aquele apelido limitador de que o tímido, o sofredor, sofredora. Chega daquele sou depressivo, pastor. Na minha casa todo mundo é depressivo. Vovô, titio, padrinho, não. Chega dessas limitações. Chega. E se por acaso aconteceu, mas eu não sou, em nome de Jesus não sou. A partir de agora. Chega de limitações que um mesmo se coloca. Porque Deus diz assim, eu quero que você seja a voz que clama em um mundo em trevas. Amém. E que Ele te vai levar a encontrar pessoas que estão clamando por alguém que ilumine o caminho deles para encontrar a paz, encontrar o alívio, encontrar a cura, encontrar totalmente aquilo que Deus realmente planejou para eles e elas. Então, essa é a palavra de hoje. João Batista, quando venhamos a estudar novamente a história de João Batista, lembremos disso. Quem é você, João Batista? Eu sou a voz que clama no deserto. Amém. Preparem o caminho, porque Jesus está chegando na tua vida. E você tem essa mesma missão. Eu sou a voz que clama aí na minha empresa, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na família. Eu sou essa voz que está clamando. Para quê? Para preparar o coração, a mente de pessoas que precisam de Jesus. Glória a Deus. Porque o Pai Celestial está feliz que todos nós tenhamos aprendido esta linda palavra. Vamos a ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, porque sabemos que somos filhos de Deus, amados pelo Pai. Somos templo do Espírito Santo. Somos também, diz assim, família de Deus. A Bíblia diz isso. Somos família de Deus.
E em nome de Jesus, agora repreendemos todo apelido que tem bloqueado nossa mente e nossas atitudes. A partir de agora já não existe mais o depressivo, a depressiva. Não existe mais o tímido, a tímida. Não existe mais sempre o frustrado. Não existe mais, eu sou a pessoa toda tristinha. Não existe mais. Em nome de Jesus, agora declaramos com a autoridade de Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, amados pelo Pai, e instrumentos que levam à transformação, o poder e a autoridade de Cristo às pessoas que clamam por ajuda. Muito obrigado, Pai, por esta palavra linda que também nos transforma em nosso dia a dia. No nome de Jesus, amém.